Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Aqui é Tia Sumaya Carajé, com mais um podcast. E dessa vez trazendo para vocês um conteúdo importantíssimo das histórias dos Yorubá, das culturas africanas. O conteúdo de hoje aqui desse podcast está imperdível, sou. Tia Sumaya tá trazendo para vocês um tiquinho da cultura dos povos africanos, esses povos que contribuem tanto para a história do nosso país. Presta atenção que o conteúdo de hoje está imperdível. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Lembra que Tia Sumaya também tem um livro, Sumaya Carajé, A Santa do Pau no Pi, disponível impresso digital, tá? Na Wiclap e na Amazon. Vai lá, conheça a simpatia exclusiva que Tia Sumaya fez para vocês aprender a desamarrar os caminhos e ter o amor da sua vida. Desde já, brigadinho. Até. Um lugar de lendas vivas. Folclore e simplicidade moram juntos. Lendas vivas de realeza. Saga Angra, Sinfonia da Noite. Todas as versões disponíveis impresso e digital na Amazon e Wiclap. Lançamento Sinfonia Cultural. Conheça também Angra, Rainha de Fogo, disponível também na Wiclap e Amazon Kindle. As origens dos Yorubás têm sido objeto de intensos estudos arqueológicos que revelam vestígios de comunidades mesolíticas predecessoras na região do Volta Níger, durante o primeiro milênio antes da Era Comum, e onde surgiu a base para o desenvolvimento cultural subsequente. No 8º século antes da nossa era, já se destacava na região Ilé-Ifé, na Nigéria, uma influente cidade-estado, reconhecida como uma das primeiras formações urbanas do continente africano. Essa metrópole, cujas narrativas tradicionais se associam a figuras lendárias como Oduduá e Obatalá, viria com o passar do tempo a se consolidar como núcleo essencial do futuro Império Ifé, o primeiro império registrado na história dos povos iorubás. O Império Ifé, que prosperou aproximadamente entre 1200 e 1420 da nossa era, expandiu sua influência sobre uma vasta porção dos territórios que hoje correspondem ao sudoeste da Nigéria, ao leste de Benin, e até mesmo ao atual Togo. O processo de urbanização gradual evidencia que os Yorubás foram capazes de integrar práticas agrícolas, técnicas de metalurgia e conhecimentos socioculturais para estruturar formas de governo organizado e dinâmico. O vestígio de tais transformações se manifesta não só nos achados materiais, mas também nas práticas religiosas, onde a veneração aos deuses, conhecidos como orixás, indica uma forte conexão entre a espiritualidade e o cotidiano. Além dos aspectos urbanos, os sítios arqueológicos revelam uma organização social sofisticada, marcada pela presença de líderes e conselhos de anciãos que orientavam a vida comunitária. A tradição oral, fundamental na transmissão do conhecimento, mantinha viva a memória dos ancestrais e seus ensinamentos. Essa dinâmica cultural permitiu que as práticas rituais e artísticas fossem preservadas ao longo dos séculos, contribuindo para a formação de uma identidade única e resiliente. Essas descobertas arqueológicas são fundamentais para compreendermos não apenas as origens dos Yorubás, mas também a evolução de sociedades complexas na África. E a contínua pesquisa nesse campo enriquece nossa visão sobre as raízes culturais e a identidade duradoura desse povo. E, historicamente, os Yorubás surgiram de uma mescla de tradições e práticas que se enraizaram em pequenas comunidades.
Entre os grupos considerados iorubás, destacam-se os habitantes de cidades históricas, como Ifé, reconhecida como o berço dessa cultura, e outros subgrupos regionais como Zoió, Ijebu, Igba, Ijexa, Igbomina, Ioá, Aori e Ekiti, que compartilham a mesma língua, rituais e valores culturais. Mesmo com variações locais, esses grupos se unem em torno de um patrimônio comum marcado pela veneração dos orixás e pela transmissão oral de lendas e conhecimentos que definem sua identidade única. A sociedade iorubá, historicamente, se caracteriza por uma estrutura política e social complexa, moldada tanto por tradições ancestrais quanto pela evolução dos reinos e cidades-estados. No âmbito político, os iorubás estabeleceram sistemas governamentais onde o poder era concentrado nas mãos do Oba, considerado não apenas o chefe político, mas também um intermediário entre o mundo terreno e espiritual. O Oba, ou Obá, é investido por meio de rituais e tradições ancestrais, sendo visto como uma figura semidivina que encarna a sabedoria dos antepassados e a continuidade do destino do povo. Esse líder, contudo, não exercia um poder absoluto. Sua função era acompanhada por um conselho de anciãos e nobres, responsáveis por assegurar o equilíbrio e a continuidade das tradições. Um exemplo notório é o Império Oió, onde o título de Alafim, rei, contava com o Oyomesi, o conselho que tinha a função de supervisionar as decisões do monarca e participar da elaboração de políticas governamentais. No contexto das cidades-estados, como Ifé e outras formadas ao longo dos séculos, essa dualidade entre centralização e colegialidade era essencial para a administração dos assuntos públicos e para a manutenção da ordem social. As decisões importantes eram tomadas em assembleias, onde líderes comunitários e representantes de diversos clãs participavam ativamente, demonstrando uma forma de governança que valorizava tanto a autoridade quanto a participação coletiva. No campo social, a estrutura iorubá é fundamentada na organização familiar e na adesão a laços de parentesco, predominantemente sob um sistema patrilinear. Cada família extensa, ou idilé, era o núcleo básico de convivência, transmitindo tradições, normas e histórias por meio de uma rica tradição oral. Essa transmissão de conhecimento era essencial para preservar a identidade e os costumes ancestrais, garantindo que cada nova geração mantivesse viva a herança cultural do povo iorubá. O seu Sinfonia Cultural tem o prazer de apresentar a saga Angra, Sinfonia da Noite, todas as versões em português e inglês, e Angra, Rainha de Fogo, disponível na Amazon e Wiclap, selo Sinfonia Cultural. Além do sistema familiar, a sociedade iorubá era composta por diversos grupos funcionais que desempenhavam papéis fundamentais no equilíbrio comunitário. Sacerdotes, conhecidos como babalaos, usavam o sistema oracular, conhecido como Ifá, que integrava a esfera espiritual com a política, aconselhando tanto líderes quanto cidadãos em questões cotidianas e rituais. Artesãos, agricultores e comerciantes também ocupavam posições de destaque, contribuindo para a economia e para a disseminação dos valores culturais. Essa divisão de funções e a valorização do saber tradicional permitiam uma interação harmoniosa entre as diferentes camadas sociais, criando um tecido social resiliente e coeso. Dessa forma, a estrutura política iorubá enfatizava a conjugação entre a autoridade centralizada do Obá e a participação ativa dos conselhos comunitários, enquanto a organização social se fundamenta em fortes vínculos familiares e na diversidade funcional dos indivíduos. Esse arranjo complexo reflete uma cultura que conseguiu adaptar-se e prosperar ao longo dos séculos, influenciando e enriquecendo a herança cultural da África Ocidental. A mitologia iorubá é uma rica tapeçaria de crenças e narrativas que estruturam a visão do mundo dos povos iorubás. E essa mitologia detalha a relação íntima entre o divino, a natureza e a humanidade, revelando um universo governado por forças superiores que se manifestam por meio dos orixás, as divindades que personificam aspectos essenciais da vida.
No topo dessa hierarquia encontra-se Olodumare, ou Olorum, o Deus Supremo, criador de tudo o que existe. Embora ele seja reconhecido como arquiteto do universo, Olodumare raramente interage diretamente com os homens, preferindo delegar tal função aos orixás. Essa divisão permite que os elementos naturais, como água, terra, fogo e ar, fiquem representados por divindades específicas, cada uma com seus domínios e atributos. Assim, os orixás atuam como intermediários entre o mundo material e o espiritual, revelando a importância de cada fenômeno natural para a ordem universal. Entre os orixás, podemos destacar figuras emblemáticas como Oxalá ou Obatalá, a divindade a quem é atribuída a criação da humanidade. Segundo a tradição, Oxalá tentou diversas vezes mudar o ser humano utilizando elementos como o ferro, a madeira e a lama, até que finalmente obteve sucesso, um conto que simboliza a imperfeição inerente à condição humana e ressalta a ideia de que o processo de criação envolve tentativa, erro e transformação. Iemanjá, ou Iemoja, por sua vez, é venerada como a Senhora dos Mares e da Fertilidade, protegendo a família e a vida, enquanto Xangô, orixá dos trovões e da justiça, representa o equilíbrio e a retribuição das ações dos homens. Ogum, o orixá do ferro e da guerra, ilustra a força, a coragem e a determinação necessária para superar os desafios da vida. Há também Oxum, a deusa da fertilidade, da feminilidade, do destino, das fontes de água doce, da riqueza e da prosperidade financeira. Outra divindade muito reverenciada é Yansan, ou Oiá, que é um orixá dos ventos, tempestades violentas e padroeira do rio Níger, que entre os Yorubás é chamado de Odo-Oiá. Mendigo de sonhos. Em português e inglês, The Clap e Abaso Quinto. A mitologia iorubá tem sido tradicionalmente preservada através da oralidade, com histórias, cânticos e rituais desempenhando um papel central na transmissão do conhecimento ancestral. Essa tradição não só mantém viva a memória e os ensinamentos dos antepassados, mas também permite que os rituais, como os realizados no candomblé e na umbanda, se adaptem e se perpetuem mesmo em novas terras, especialmente nas Américas, resultado da diáspora africana. A religião dos Yorubás não é apenas um conjunto de mitos sobre a criação do universo e dos elementos naturais. É também um reflexo da profunda conexão entre os seres humanos e o meio ambiente, evidenciando a importância do equilíbrio, da justiça e da renovação contínua da vida. Essa rica tradição mitológica, com suas histórias de criação, transformação e resiliência, continua a influenciar e inspirar diversas culturas ao redor do mundo, reafirmando as perenidades e a universalidade dos valores ancestrais. A diáspora iorubá é um capítulo crucial na história dos povos africanos, marcado pela forçada migração e, simultaneamente, pela extraordinária resiliência cultural desse povo. Durante o período do tráfico transatlântico de escravos, milhares de iorubás foram arrancados de suas terras na África Ocidental e enviados para as Américas. Esse deslocamento, que se intensificou entre os séculos XVI e XIX, não apenas transformou a demografia dos continentes, mas também promoveu um intenso processo de adaptação cultural. Nos ambientes hostis do Novo Mundo, os Yorubás encontraram formas engenhosas de preservar sua identidade, e mesmo forçados a viver sob condições de extrema opressão, eles mantiveram viva uma série de tradições que atravessaram gerações. Entre as religiões sincréticas que surgiram, destacam-se o candomblé no Brasil, onde os orixás, que são divindades oriundas da mitologia iorubá, foram associados a santos católicos. Esse processo de sincretismo permitiu que rituais e festividades fossem mantidos, mesmo sob a vigilância dos regimes coloniais que intentavam erradicar as práticas culturais dos escravizados. Além da religiosidade, a diáspora iorubá deixou um legado vibrante em diversas manifestações artísticas, como a música, a dança e a culinária. Os tambores e os ritmos que ecoam nas celebrações afro-brasileiras, por exemplo, são heranças diretas do passado iorubá, que carrega consigo memória de ancestrais que, apesar das adversidades, lutaram para manter sua cultura. Esse legado transcende fronteiras e se fez presente em outras partes das Américas, como em Cuba e nos Estados Unidos,
contribuindo para a formação de comunidades que celebram uma identidade plural e diversificada. Os Yorubás continuam sendo o maior grupo étnico da África Ocidental, com uma população estimada em 49 milhões de pessoas. A maioria dos Yorubás vive na Nigéria, onde representam cerca de 21% da população total. Além da Nigéria, há comunidades significativas em países como Benin, Togo e Gana, mantendo vivas suas tradições e cultura. Atualmente, os Yorubás são amplamente urbanos e desempenham papéis importantes na política, na economia e cultura da região. Muitas cidades Yorubás, como Lagos, Ibadan e Ifé, são centros de influência e desenvolvimento. Apesar da modernização, os sistemas tradicionais de governança, como os títulos de nobreza e a religião dos orixás, ainda exercem grande impacto na identidade do povo Yorubá. Refletindo sobre essa história, não só em sua terra natal, mas também fora dela, aprendemos que a força do espírito humano reside na capacidade de transformar a dor e a dispersão em novas formas de expressão cultural. A diáspora Yorubá demonstra que, mesmo diante da violência do exílio, é possível preservar a memória coletiva e reinventar tradições de forma a enriquecer o tecido social de outras nações. A história do povo Yorubá não se trata de um simples relato do passado, mas sim da essência de um povo que continua a inspirar, transformar e transcender barreiras, demonstrando uma verdadeira força ancestral africana. E essa trajetória inspira uma profunda reflexão sobre o valor da diversidade cultural e a importância de resgatar as raízes históricas que moldam as identidades contemporâneas.